arte abstrata, um tema que eu adoro, sobre o qual eu já falei muitas vezes aqui, mas hoje vamos falar sobre arte abstrata mais uma vez, mas dessa vez falando sobre algumas das mais famosas obras de arte abstrata de todos os tempos, depois da vinheta. Oi, sou eu, Amanda, aqui novamente no Arte para Você, e hoje vamos falar sobre arte abstrata. Eu já falei muito sobre arte abstrata aqui, tem vários vídeos, tem playlists, então é um assunto que, se você se interessa especificamente por arte abstrata, tem muitos vídeos sobre, mas hoje eu queria falar também sobre arte abstrata, mas fazendo uma passagem por algumas das obras mais importantes de arte abstrata que a gente conhece. Mas antes, vou pedir que vocês deixem o like, assinem o canal, se inscrevam para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas, para ajudar na distribuição do vídeo. Se você não quiser saber sobre arte abstrata, não importa, dá o like e vai embora. Mas o like ajuda bastante. Agora que você já fez isso, a gente vai fazer um passeio por algumas obras muito importantes, muito famosas de arte abstrata, que ajudam também a gente a entender não apenas sobre arte abstrata, sobre como as diversas correntes, as diversas formas de fazer o desenvolvimento da própria arte abstrata e o porquê da importância de algumas dessas obras aqui. Então vamos lá? Suas origens. No final do século XIX até hoje, a abstração vem se manifestando ao longo dos anos. É um gênero incrivelmente versátil que permite uma vasta evolução e que agora pode ser categorizada em centenas de formas diferentes que ainda assim são classificadas como arte abstrata. Alguns desses gêneros incluem o expressionismo abstrato, a abstração lírica, o color field e até o minimalismo, só para falar de alguns, para nomear alguns. O poder da abstração ficou muito marcado, se embrenhou na arte contemporânea e ainda mantém um forte comando do mercado, nas galerias e casas de leilão hoje em dia. A gente consegue ver até pela durabilidade e versatilidade desse gênero que ele ainda vai sobreviver por muitos e muitos anos ainda. Agora vamos falar sobre 15 que ajudaram a definir e que continuam tendo muito impacto no gênero que a gente conhece como arte abstrata. Primeiro é do Vassily Kandinsky, Composição 10, de 1939. Primeiros pioneiros da arte abstrata, o Kandinsky não foi apenas um pintor, mas também um teórico da arte. A influência que ele causou e plantou no mundo da arte e na abstração foi imensa quando ele cofundou o grupo de arte Phalanx e o New Group of Artists depois, montando exibições para os seus contemporâneos ao longo de todos os seus anos como artista. Ele produziu 600 trabalhos ao longo de toda a sua carreira, com uma pintura de 1913 chegando ao recorde de 14 milhões e 600 mil dólares no leilão de 2017. Apesar do seu muito impressionante registro, dos seus muitos trabalhos, o seu trabalho mais significante para muitas pessoas é a Composição 10. A última, na sua longuíssima série de composições, ele buscava que essa fosse a culminação, o ápice, o resumo de sua investigação em relação à pureza da forma e da expressão através de seu trabalho. A cor preta, de forma muito rara na sua prática até esse momento, muita gente critica, muita gente acha, estabelece que esse trabalho evoca tanto o cosmos quanto também a escuridão da percepção que ele tinha, da ideia, da noção que ele tinha da proximidade do fim da sua própria vida. A próxima, do Mondrian, Composition 2 in Red, Blue and Yellow, de 1930. A Composition 2 in Red, Yellow and Blue marcava um sutil ponto de virada para o trabalho do Mondrian. Ele tinha a ambição de chegar à abstração mais completa e ele acreditava que a pureza universal poderia ser expressada através do neoplasticismo, também conhecido como artes puras. Ele buscava balanço, equilíbrio em seus trabalhos e escreveu extensivamente sobre composição harmônica. E ele pensava muito na colocação das cores, na relação das cores umas com as outras, o tamanho das formas e as qualidades da superfície em seus trabalhos, tudo isso, todos esses ângulos e esses aspectos, com a esperança
de alcançar um equilíbrio total e uma quietude, uma placidez em seus trabalhos. Em algum momento da sua vida, você muito provavelmente já viu esse trabalho. Essa pintura alcançou assim o status de ícone, uma das mais icônicas e mais famosas da segunda metade do século XX, e se tornou quase que um ícone pop, né? um motivo da cultura pop hoje em dia. Essencialmente, o Mondrian conquistou aqui um perfeito equilíbrio de execução, com as suas linhas largas ousadas contrastando com o grande retângulo vermelho, as grossas linhas ousadamente contrastando com o grande quadrado vermelho, o pequeno retângulo amarelo emergindo do fundo, né, da parte de baixo da tela, o vermelho encontrando o azul, acaba tornando-se muito claro que tem muito mais aqui do que apenas formas coloridas. Joan Miró, Étoile Bleue, 1927. Apesar de que famoso como um surrealista, a Peinture Étoile Bleue foi o trabalho de transação do Miró entre a arte figurativa e a arte abstrata. Em 2012, essa obra foi levada à venda, né, pela Sotheby's em Londres e alcançou o valor de 23,5 milhões de pounds, estabelecendo um recorde para o Miró até então e chegando a custar 3 vezes mais do que o preço que ela tinha somente 5 anos antes. Essa pintura é conhecida como uma das mais importantes da carreira do Miró. Notavelmente, o tom de azul que ele usa aqui veio a ser usado em várias das suas obras futuras e chegou a influenciar pintores como Mark Rothko e Yves Klein. Jackson Pollock, Convergence, 1952. Na sua curta vida, afinal ele morreu com apenas 44 anos, o Jackson Pollock pintou impressionantes 363 pinturas. E a gente sabe o tamanho que muitas das pinturas dele tinham, né? Ou seja, dava muito trabalho fazer pinturas tão enormes. E ele é mais famoso pela sua técnica, né, do gotejamento, né, do drip painting. E muitas dessas pinturas tão dinâmicas, né, corporais, daí, né, o body painting também, que é uma outra expressão para se referir ao trabalho dele, a esse método de trabalho, que ele produziu, deixaram a sua marca na história da arte. Ainda assim, Convergence é considerada algumas das mais importantes de sua carreira. Ela exemplifica um importante e inovativo desenvolvimento na história da pintura devido à sua quase que a sua incorporação, né, a sua embodiment, né, da fisicalidade do discurso livre e da liberdade de expressão. O Pollock, através de sua pintura, expressava os seus pensamentos sobre a ameaça comunista e a Guerra Fria com a Rússia. Essa pintura já foi descrita como tudo que a América significa, tudo que a América está disposta a lutar e tudo que a América se propõe a ser, embrulhado numa forma confusa e muito profunda. O próximo, da Ellen Frankenthaler, Mountains and Sea, de 1952. Uma artista da linha do color field do expressionismo abstrato, a Ellen Frankenthaler, e mais especificamente essa obra aqui, Mountains and Sea, era celebrada por sua técnica, com esse sendo o primeiro trabalho que ela criou usando de forma mais específica as suas manchas de tinta, né? Digamos como foi a sua técnica, foi chamada posteriormente manchas de tinta, que era uma forma, né, de fazer o color field painting, e essa obra aqui passou a ser conhecida como a primeira na qual ela usou as suas manchas de tinta. Técnica, a Frankenthaler, ela destilava de certa forma a sua tinta, ela deixava a tinta mais fina, né, bem fininha, e o fluido resultante, que era muito mais líquido, muito mais fino do que do que a tinta normal, seria absorvida pelas suas telas. E as manchas, né, deixavam essa aura que davam ao seu trabalho uma ideia, né, uma sensação de perpétuo movimento. A Frankenthaler viu as pinturas preto e branco, conhecidas como Black and White Paintings, do Pollock, numa galeria em Nova York, e depois começou um processo mais liberado, né, mais fluido, mais instintivo com o seu trabalho. As suas obras abstratas,
que tem uma sensação assim quase translúcida, né? Elas fazem assim jogos de ilusão de ótica com quem está vendo, né? Com o espectador. Os seus trabalhos são fluidos, leves, bastante iluminados e contrastavam com as técnicas de empasto muito pesado que eram populares na época, e com isso ela acabou influenciando muitos artistas ao seu redor. Uma próxima, do Mark Rothko, White Center, Yellow, Pink and Lavender on Rose, 1950. Um grandíssimo nome no mundo da arte abstrata, uma das principais referências da abstração, Rothko produziu muitos trabalhos que são extremamente reconhecidos. E ele tem uma identidade artística, né, um visual bastante único e reconhecível. E a primeira pintura dele que chegou mesmo assim ao mainstream, né, assim ao senso comum, e que deu a ele uma fama mais ampla, foi justamente essa White Center, Yellow, Pink and Lavender on Rose, quando foi vendida pela Sotheby's, em nome de David Rockefeller, para a família real do Catar por 72,84 milhões de dólares, e estabeleceu na época como o trabalho de obra do pós-guerra mais vendido em um leilão. 1950 foi o ano que o Rothko começou a dividir as suas telas em blocos horizontais de cor, fazendo com que eles parecessem flutuar em frente, né, de um campo de cor, né, o color field, contra o qual eles estavam colocados, né, contra o fundo, como se os blocos de cor flutuassem no fundo no qual eles estavam colocados, né, digamos assim. Durante esse período, ele atingiu bastante sucesso fazendo sutis variações de um grande leque de cores, movimentos e motivos, e essa White Center, Yellow, Pink and Lavender on Rose exemplifica essas ambições. Robert Motherwell, Elegy to the Spanish Republic, de 1965 e completada em 1967. Apesar de que o Robert Motherwell tinha apenas 21 anos quando a Guerra Civil Espanhola explodiu, as suas atrocidades o afetaram de forma muito, muito pesada, né? Ele ficou bastante afetado nos anos que ainda viriam. Isso resultou em ele criar uma série de mais de 200 pinturas, elaborando, né, pensando nos eventos da Guerra Civil Espanhola. A série Elegy to the Spanish Republic serve como uma multiplicidade, né, de comentários sobre o sentimento humano, assim como símbolos poéticos e abstratos sobre o inexorável ciclo da vida e da morte. Depois das Elegies, o próprio Motherwell disse que, depois de um período pintando essas obras, eu descobri o preto como um dos meus temas e sujeitos. E com o preto, contrastando o branco, uma sensação, um sentido de vida e morte que para mim é bastante espanhol. Então, essencialmente, o negro espanhol da morte contrastado com o brilho de uma luz do sol no estilo de Matisse. E Cy Twombly, Leda and the Swan, Leda e o Cisne, 1962. Não vista por 30 anos, Leda and the Swan chegou a um leilão como a mais antecipada obra da temporada de 2017 e foi vendida por mais de 52 milhões. Profundamente inspirada pelo tempo que o Twombly passou em Roma e por sua afinidade com eventos da antiguidade clássica, o Cy Twombly criou pinturas associadas com a mitologia romana. O título desse trabalho aponta para o mito romano no qual Júpiter havia sido transformado no cisne e tentava seduzir Leda, que mais tarde seria a mãe de Helena de Troia. Ao invés de simplesmente mostrar uma figura feminina convencional enroscada, né, enrolada com um cisne, como já foi feito por artistas como Leonardo e Michelangelo, Twombly simplesmente usou um arsenal de mídias diferentes e as espalhou pela sua tela. Twombly representa Júpiter aqui mais do que o mostra, né? Ele provoca, né? Ele sugere mais do que mostra de forma literal, digamos assim, tirando, né, a sua obra de fora da tela para produzir um trabalho que se completa na própria mente e na imaginação do espectador.
Essas aqui foram algumas, não muitas obras que eu escolhi para a gente para simbolizar, né, para discutir um pouco, para ajudar a explicar um pouco de correntes diferentes, momentos diferentes da arte abstrata. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm outras obras que vocês gostariam que fossem faladas aqui, que fossem apresentadas aqui, ou se tem algum artista abstrato que vocês gostariam que eu falasse aqui, deixem aqui embaixo nos comentários. Aguardo mais sugestões de tema, aguardo os comentários de vocês. Peço mais uma vez o like, caso ainda não tenham dado, que se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!